Paulo, em hebraico Shaul, Saulo, da tribo de Benjamim, nascido em Tarso da Cilícia, ao redor do ano 10, se denomina apóstolo por ter sido chamado tardia, mas diretamente por Jesus. Este teólogo judeu se tornou um grande teólogo cristão. Não conheceu Jesus durante sua vida terrena, e a experiência que teve no caminho de Damasco, Atos 9:1, junto a outras revelações, Atos 9:5, 1 Coríntios 9:1 e 15:8, o transformaram em testemunha direta do Evangelho. Ao se refletir sobre que ele escreve, é mister considerar sua formação rabínica, e assim sua lógica nos parece, às vezes, ultrapassada para o nosso tempo. Também sua herança semítica, misturada a uma cultura greco-romana, tem que ser considerada, encontrando-se alguma dificuldade em se expressar o pensamento vivo e as fortes emoções do apóstolo, traduzidas no koiné. Após sua conversão, onde ia em perseguição aos cristãos, foi convidado a dar novos rumos à igreja, fundando diversas comunidades em locais habitados por povos que não os hebreus. Por meio de sua pregação, a igreja tornou-se universal. Foi um grande fundador de igrejas locais, tendo traduzido o cristianismo da cultura judaica para a grega. Paulo não é apenas um grande pensador, mas um homem de ação. Percorreu pelo menos 16 mil quilômetros, não chegando, contudo, à região de Alexandria. É o precursor do missionário leigo. Não recebeu a missão da hierarquia da igreja, embora reconhecido por ela. Paulo tinha uma predileção especial pela vida missionária, motivo pelo qual muito se tem escrito a seu respeito. Bosch, em 1992, salienta que, embora muitos sejam tentados a fundir as informações de suas cartas das contidas nos Atos, este livro, fundado em tradição confiável, ele refere trabalhar com uma das fontes individualmente, no caso, as cartas. Em relação aos seus escritos, são consideradas como de autoria indiscutível de Paulo, as cartas 1 Tessalonicense, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão e Romanos, redigidas entre os anos de 49 e 56, depois de sua partida de Antioquia. Muitas foram as interpretações dadas ao caráter de Paulo, ora enfatizando ser o criador de um sistema dogmático, ora seu aspecto místico, eclesiástico e, mais recentemente, a sua grande inclinação apostólico-missionária. Apenas na década de 1960 é que os estudiosos reconheceram em Paulo o primeiro teólogo cristão, justamente por ter sido o primeiro missionário cristão. A sua teologia e missão não se relacionam apenas como a evolução de uma teoria para a prática, mas, sobretudo, no sentido de ser uma teologia missionária. Em suas cartas, que representam 50% do Novo Testamento, mais os dados encontrados nos Atos, tem-se uma pequena biografia de Jesus extra-evangélica. É homem, nascido de mulher, Gálatas 4:4. Descendente de Abraão, Gálatas 3:16. Da tribo de Judá, Hebreus 7:14. Nascido da estirpe de Davi, Romanos 1:3. Sua mãe se chamava Maria, Atos 1:14. Era chamado Nazareno, Atos 2:22. Ou Jesus de Nazaré,
Atos 10, 37. E tinha, entre aspas, irmãos. 1 Coríntios 9, 5, Atos 1, 14. Um dos quais se chamava Tiago, Gálatas 1, 19. Foi pobre, 2 Coríntios 8, 9. Manso e humilde, 2 Coríntios 10, 1. Foi batizado por São João Batista, Atos 1, 22. Reuniu discípulos com quem viveu em íntima relação, Atos 1, de 21 a 22, sendo que 12 deles foram chamados apóstolos. Neste grupo, entre outros, pertencem Quefas, ou seja, Pedro e João, 1 Coríntios 9, 5, 15, de 5 a 7, Atos 1, 13, 26. As referências de Jesus incluem muitos milagres realizados durante sua vida, Atos 2, 22. Passou fazendo bem, Atos 10, 38. Apareceu aos discípulos transfigurado, 2 Pedro 1, de 16 a 18. Foi traído por um dos apóstolos, Judas, Atos 1, de 16 a 19. Na noite da traição, instituiu o sacramento da Eucaristia, 1 Coríntios 11, de 23 a 25. Orou em sua agonia, Hebreus 5, 7. Foi ultrajado, Romanos 15, 3. E preterido por um assassino, Atos 3, 14. Padeceu sob Herodes e Pôncio Pilatos, 1 Timóteo 6, 13. Atos 3, 13, 4, 27, 3, 28. Foi crucificado, Gálatas 3, 1, 1 Coríntios 1, 13, 23, 2, 2, Atos 2, 36 e 4, 10. Fora das portas da cidade, Hebreus 13, 12. E foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, Atos 2, 29, 3, 29. Ressuscitou entre os mortos ao terceiro dia, 1 Coríntios 15, 4, Atos 10, 14. E apareceu a muitos, 1 Coríntios 15, de 5 a 8, Atos 1, 3, 10, 41 e 13, 31. E subiu aos céus, Romano 8, 13, Atos 1, 2, 9 a 20, 2, de 33 a 34. São Paulo ajudou o cristianismo a passar do judaísmo ao helenismo, apóstolos das nações. Paulo sofreu com a incredulidade de Israel. No entanto, jamais duvidou de uma reconciliação em torno de Cristo, nossa paz. Grande doutor da Igreja Católica Universal, chamada a reunir todos os povos no amor de Deus. Paulo tem em sua vida de oração um canal com Deus, onde se fortalece e encontra forças para a caminhada. Herdeiro da oração judaica, ele a transformou, fazendo-a passar por Cristo, dando sempre ação de graças, renovando sua Eucaristia, na contemplação dos progressos do Evangelho na vida de suas comunidades. 1 Coríntios 1,4, Romanos 1,8. Por ele, Cristo Jesus, eu perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3, de 8 a 14. Neste trecho, temos a tensão entre o já, daquele que já vive em Cristo, caminhando na fé, e o ainda não, do que espera um encontro verdadeiro no ágape divino. 1 Coríntios 13, 13. Para evangelizar os gentios, Paulo realizou 3 viagens missionárias, sendo que na segunda chegou a Corinto, iniciando aí uma comunidade cristã. As fontes bíblicas falam em 3 visitas de Paulo a Corinto. Segundo os Atos dos Apóstolos, foram 2 as viagens, mais uma intermediária, hipotética, conforme carta 2 Coríntios. Na primeira visita, Paulo estava chegando de Atenas, após ter saído às pressas de Tessalônica e Bereia, em sua segunda viagem missionária, de 50 a 52 depois de Cristo, conforme Atos 18, 1. Em Corinto, o cristianismo teve seu primeiro contato com o helenismo. São Paulo foi martirizado no ano 67.
Sua festa é celebrada conjuntamente com a de São Pedro, os dois maiores pilares da Igreja cristã, em 29 de junho. Comemora-se a festa da conversão de São Paulo em 25 de janeiro.